Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistir gravado, tá? Ah, Ontem a gente teve uma reunião sobre recurso ordinário constitucional, beleza? A reunião foi boa. Acho que a reunião deu um boom na cabeça da rapaziada da comunidade, né? Questão de estratégia, questão de uso de jurisprudência, sobre entendimento do STJ, estratégia para trancamento do procedimento, do processo penal, né? E hoje eu vou tentar trazer, se bem que eu ia falar que eu vou tentar trazer algo um pouco mais prático, né? Mas a reunião de ontem foi extremamente prática. Abri um processo do escritório no Projude e fui perguntando para a rapaziada qual que era a melhor estratégia no caso e fui levando para eles. Foi um processo que a gente conseguiu um resultado favorável no STJ com o Sketch. Foi com o Sketch, né, Messias? Com o Sketch. E a ação penal foi. O processo penal foi trancado, né? O procedimento foi trancado em virtude de fundado suspeita, tá? Ausência de materialidade na fundada suspeita. Hoje eu vou trazer um processo da Luciana, da doutora Luciana, ela tem audiência agora final do mês, e tanto que vocês estão vendo aqui, 31/7, né? E qual que é a ideia? Preparar esse processo para ela utilizar na audiência, tá? Como a ideia é preparar o processo para ela e deixar o processo redondinho para ela usar, eu desmembrei o processo, separei, vou contar para vocês o que aconteceu e a gente vai tentando preparar esse processo meio que junto e eu vou dizendo o que eu uso dentro do meu escritório. Que nem eu sempre falo, eu não estou tentando lançar uma verdade absoluta para ninguém aqui, tá? Que não é uma verdade absoluta, é a forma que eu uso, que, sim, eu voltei a advogar já há quase 3 anos, que eu regressei à advocacia de forma realmente efetiva, né? A rapaziada que é da comunidade sabe qual foi a minha história aí. E qual que é a ideia? Eu trazer o que eu faço e dá certo, mostrar para vocês. Se acharem válido, vocês aplicarem. Só que eu aviso, para mim dá certo, tá? Uh, Vamos ao caso então, beleza? Eu coloquei a tela dois compartilhamentos. Vocês estão conseguindo ver os dois compartilhamentos? Um é o processo em PDF, tá? Aqui. E o outro é o slide, tá? Eu separei os slides ali arrumadinho O e tal. slide não está aparecendo, não, só o processo. Eu acho que o slide está aparecendo, Messias, em uma tela, em uma telinha pequenininha separada. Dá uma olhada aí. Está aparecendo. Tá aparecendo? Me confirmem, gente. Não. Se vocês clicarem no alfinetinho que tem quando coloca em cima, clicou no alfinetinho, o slide amplia, tá? E vocês conseguem ver ele maior. É que fixa ele na tela. Entenderam qual que é a jogada? Fixou? Deu certo? Isso aí. Então vamos ao que interessa. Primeiro eu vou contar o caso para vocês, tá? Em resumo, obviamente a gente vai ler o que está ali, mas vamos ler ali como está separadinho, mas eu vou contar o que aconteceu. Narra a denúncia em si que dois sujeitos tentaram a subtração do veículo de um policial militar, né? Eles estavam numa estrada que aparentemente era uma estrada erma, tentaram com uma moto, né? Tentaram cruzar a frente do veículo desse militar e render o militar. Só que eles não sabiam que era um policial militar, né? Obviamente o que o policial militar fez? Saiu do carro e desceu o tiro nos dois. Os dois entraram num canavial e conseguiram fugir, né? Diz a polícia militar que em diligências após o ocorrido, lograram êxito em localizar um dos suspeitos sendo atendido em um hospital, né? Se dirigiram até o hospital e deram a voz de prisão para ele como em flagrante delito. Até aí, tranquilo, um caso de uma tentativa de roubo padrão, normal. Se eu recebo um processo desse da forma que vem narrada a denúncia, eu já diria condenação na certa, né? Eu diria isso, ó, tá condenado. Vamos brigar pela mínima aí. Teve no curso do auto de prisão em flagrante,
teve o reconhecimento da vítima, a vítima reconheceu, tanto reconheceu as vestes, como reconheceu a fisionomia, altura e porte físico de um dos acusados, né? Então, assim, tem vários elementos que encaminham o processo para condenação, né? Então, iniciando a preparação disso aqui, primeira coisa que eu falo sobre como preparar a audiência de instrução. Obviamente, o ponto mais importante do processo é sua produção de provas. O momento do processo que você vai ter a maior quantidade de produção de provas é na audiência de instrução, né? Posteriormente, você pode pedir as diligências depois da audiência de instrução. Quando se encerra a instrução, pode pedir daí pelo 422 as diligências, mas o momento mais importante processual é a audiência de instrução e julgamento. É ali que você vai conseguir recriar a cinética de como foi o crime, né? Eu procuro fazer o quê? Dividir as minhas perguntas, todas as minhas perguntas, em 3 pontos: local, pessoa e a dinâmica. Por quê? O local, obviamente, o que a gente busca na audiência de instrução? A gente busca recriar de forma oralizada onde ocorreu o crime. Essa é a primeira ideia. Criar de forma oralizada onde ocorreu o crime. Então, eu preciso ter uma descrição completa do local, né? Segundo ponto, eu tenho que ter uma descrição completa das pessoas envolvidas. Quando eu consigo todo o local já descrito, todas as pessoas envolvidas descritas, eu passo daí para o último ponto. Começar a dinâmica de como o crime ocorreu, a cinética de tudo aquilo ali, tá? Fazendo um adendo. Aqui é para a criação das perguntas. As perguntas que você vai fazer lá na audiência de instrução, primeiro aviso, você nunca pergunta o que você não sabe a resposta, tá? A audiência de instrução não é momento para você descobrir novidades no processo. A audiência de instrução é para você fundamentar a sua tese, beleza? Sua tese defensiva. Então, não inventa de uma audiência de instrução começar a perguntar situações que você não sabe o que a parte vai responder. Eu já cometi várias vezes esse erro de fazer pergunta que eu não sabia a resposta e ser surpreendido na hora com a informação que me veio, né? Desde o réu me contar que foi abordado fora da residência, dentro da residência, que a polícia acordou batendo nele, e um monte de testemunha, e eu, na hora que indaguei uma das testemunhas, a testemunha me disse que uh, o réu foi abordado fora da residência, que ele não estava dormindo porra nenhuma. No meio da audiência, a testemunha me fala isso, né? Uh, eu não sabia a resposta da testemunha. Eu não tinha conversado com ela antes. Eu não tinha preparado ela bem. Então, quem estava errado? A testemunha que respondeu aquilo ali ou eu que não tinha preparado ela direito? Obrigação é saber o que a pessoa vai responder, tá? Via de regra, polícia militar, polícia no geral, né? As testemunhas de acusação no contexto geral, a gente já sabe para que caminho que elas vão seguir. Então não precisa ser muito inteligente para saber para onde que a resposta dela vai partir. Óbvio que se nessa audiência eu perguntar de forma nua e crua para a vítima, que é um policial militar, você reconhece a vítima? É óbvio que ele vai me responder: reconheço. Você tem 100% de certeza que foi ele que cometeu o crime? É óbvio que o policial militar vai dizer que tem 100% de certeza que foi ele que cometeu o crime. As testemunhas de acusação, num contexto geral, vão seguir sempre essa lógica, vão seguir sempre essa ordem. Então você já sabe o que ela vai responder, né? A questão é o que a gente vai fazer para trazer a contradição para esses depoimentos, para trazer a fundamentação das nossas teses e aumentar a chance de êxito num processo desse, que não é um processo fácil. A Luciana pegou um processo de certa forma, muito complicado de se lidar, né? Não, até para mim, o Messias, que está bem acostumado com o ritmo de escritório, o Dr. Dewey, que também tem experiência na área, não é um processo fácil de você conseguir um resultado positivo lá na frente, né? Você que é ex-agente penitenciário, Dewey. Ex-policial civil. Civil. Sabia que você era desses. Sabia que você era desse povo aí. Só não sabia de que lado que era. Então vamos seguindo lá. Já entenderam qual é a lógica que eu sigo para confeccionar as perguntas, né? Então, vamos ao caso.
Caso concreto. A forma que ele... Vou trazer para vocês a forma que ele narra o relatório, tá? Consta do inquérito policial. Aqui é a denúncia. Consta do inquérito policial em nexo, que serve de base, blá, 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 blá. Primeira coisa, o horário, 10h35, no distrito de São Geraldo, zona rural da cidade de São Mateus. Vou mostrar para vocês o mapa depois. Com outro indivíduo não identificado. Foi identificado sim o indivíduo. Teoricamente foi identificado no curso do processo. Emprego de uma arma de fogo, era calibre 12, tá? Tentaram subtrair um Corolla cor prata, vítima Vitor Prates Ribeiro, que é o policial militar. Não alcançaram o êxito, né? Não alcançaram o intento criminoso deles, por circunstância alheia. Beleza, já caiu lá para tentativa. Na data do fato, o Vitor estava conduzindo o veículo de uma cidade no interior, Santo, para uma cidade que é litorânea. Correto, Lu? Se eu estiver errado, você me corrige. Para uma cidade do interior para a cidade que é litorânea. Nesse instante, iniciado e outro indivíduo estavam a bordo da motocicleta, exatamente como eu contei para vocês, anunciaram um roubo e apontaram a arma de fogo na direção da vítima, né? O policial militar, que não, que é assim, é macho mais do que todo mundo, resolveu entrar em confronto, né? Em repelir a injusta agressão. Efetuou os disparos e o que aconteceu? O denunciado, outro indivíduo, desembarcaram da motocicleta e fugiram a pé pelo meio do canavial, exatamente como eu contei, deixando cair uma espingarda calibre 12, né? Em continuidade da diligência efetuada no boletim de ocorrência, teve vários boletins anteriores, a gente vai entrar mais no mérito da situação ali na sequência. Eles receberam a informação que um dos possíveis denunciados estava no hospital, estava ferido, sendo atendido, e sendo indagado dentro do hospital, ele confessou a prática do delito, né? A vítima reconheceu o denunciado, sendo autor do roubo, bem como reconheceu a vestimenta que ele usava durante o assalto. Beleza? Primeiro ponto, qual o crime dele? 157, parágrafo 2º, qualificado pelo concurso de agentes, pelo emprego de arma de fogo. A pena, muito possivelmente numa condenação, é uma pena altíssima, tá? E é um rapaz que já tem um antecedente. Então a gente tem que pensar, quando pega o caso desse, um cliente desse, a gente tem que pensar um pouquinho além. Não só no processo que a gente que chegou na nossa mão. Tem que pensar na situação total do cliente. Ele já tem um tráfico, né? Vai somar, vai ter uma junção, uma possível condenação. Tem a junção desse 157 mais o tráfico que ele tem, né? A junção do 157 mais esse tráfico vai gerar o que para esse rapaz? A pena do tráfico ele está puxando em 2/5, né? E a pena do 157, pergunta para a rapaziada que gosta de execução penal, quanto que ele vai puxar essa pena do 157? Qual fração a pena do 157 dele? 60? 25%, tá bom? Ele puxa em 25% esse 157. Seguindo, a gente já tem noção do crime que o cliente vai pegar, né? Grande problema que a gente enfrenta em 90% dos processos é o grande copia e cola de depoimento de um policial, depoimento do outro policial e o relatório do delegado. É tudo igual, tá? Então, assim, você começa a pegar um processo desse, você vai começar a verificar que não tem produção de depoimento em fase inquisitorial, né? A fase do inquérito é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V de um documento para o outro, e você não teve produção nenhuma. Então você chega meio de mãos atadas na audiência, porque não tem muito como confrontar depoimentos contrários, né? Aqui eu ressaltei, eu peguei e grifei alguns pontos que foram me chamando a atenção do depoimento. Eu acho importante a gente dar uma analisada na íntegra e vir olhando esses trechinhos de depoimento por depoimento, tá? São pontos que chamam a atenção.
Voltando aqui, vocês lembram disso aqui, ó? Não tira da cabeça isso. Local, pessoas e dinâmica, beleza? Não tira da cabeça isso, porque aqui quando a gente começar a analisar, a gente já vai, a cabeça de vocês já vai começar a confrontar esses pontos, esses 3 pontos, beleza? Em continuidade às diligências empregadas no boletim, primeiro boletim, tentativa de roubo no distrito de São Geraldo e São Mateus, faço uma pausa na análise para explicar esse boletim de ocorrência aqui, ó. Esse boletim de ocorrência foi o quê? O rapaz, o réu, o nosso cliente, ao tentar justificar a entrada dele no hospital, disse que ele foi vítima de uma tentativa de roubo que dispararam contra ele, né? Então, uma tentativa de latrocínio que dispararam contra ele. Ficou ferido e daí ele ingressou no hospital para atendimento, né? Esse foi o primeiro ponto que ele trouxe da narrativa da história dele. Seguindo. Empregados boletins unificados, tentativa do Distrito de São Geraldo de São Mateus, tentativa de homicídio no córrego Judiá. Inverti os boletins. Esse aqui é do que ele foi preso e esse aqui é a tentativa de homicídio no córrego Jundiá. Realizamos diversos levantamentos com o objetivo de seguir os indícios deixados pelos autores do crime. Beleza, primeiro ponto. Qual que foi o horário lá atrás que a gente viu que ele... Até tá grifado aqui. 1h da manhã. Ia fazer a pergunta para vocês, mas eu deixei na cara. Porra, daí fica difícil fazer a pergunta. 1h da manhã. 1h da manhã foi o horário que disseram que foi feita, foi a tentativa, né, do roubo. Realizamos diversos levantamentos com o objetivo de seguir os indícios deixados pelos autores do crime. Quanto tempo vocês acham que a polícia levaria para levantar essas diversas diligências? Eu vou compartilhar uma tela aqui para vocês terem uma noção do lugar. Isso é importante ter essa completa noção de onde a gente está pisando, né? Até pelo fato de tempo para se ter conhecimento, né? Gente, cadê? Onde fica São Mateus aqui? Você me ajuda, Lu? Você que conhece aqui, né? É por aqui, São Mateus. São Mateus, aqui. Então é aqui, ó. É nesse trecho aqui que ele tá. Ó. É nesse trecho aqui, ó. Ele tá bem nesse trecho aqui, ó. Vocês estão vendo a setinha aqui? Quanto tempo será que ia durar uma diligência aqui de São Mateus para esse trecho aqui, para se colher o primeiro depoimento, os primeiros indícios? Quanto? Será que 1h? 1h é tempo suficiente para se colher um indício desse? 2 horas é tempo suficiente? Eu não tô entrando no mérito de não foi possível fazer isso em tempo hábil, mas eu estou entrando no mérito, realmente existiu um flagrante? A diligência foi contínua? É isso que eu fico pensando. Então, a gente já... Primeira pulga que a gente fica atrás da orelha. Né? Seguindo. Cometido contra o policial militar, capitão Prats, que foi surpreendido por 2 indivíduos do Distrito de São Geraldo nesta data por volta da 1h da manhã. Beleza, seguindo. Diante da possibilidade que o criminoso havia sido ferido na reação legítima do militar, pior que eles tentam puxar um saco do policial, né? Reação legítima do policial militar. Diante da injusta agressão, procuramos informações juntos aos hospitais da região. Outro ponto, como foi feita a busca dessas informações? Eles fizeram um registro disso, dessa busca? Como que foi enviado esse pedido dessa busca dessa informação? São situações que, assim, não são elementos que propriamente você vai usar, mas são elementos que você pensa que um procedimento tem que ser adotado e como foi adotado esse procedimento. Ou se eles estão meramente jogando a prática do delito em cima de uma pessoa aleatória, né? Essa que é a ideia. A prática do delito não pode ser se pinçar alguém, às vezes por questão de um racismo estrutural que não existe, pinçar alguém e trazer aqui, ó, vem aqui, ó, você tem cara que cometeu, e constrói toda uma narrativa do fato em cima dessa pessoa. Qual que é a nossa função como defesa? Nossa função como defesa é, em primeiro momento, se o cliente falou pra gente que não cometeu o crime, ele disse, ó, eu não cometi. Beleza, a gente vai acreditar no cliente e vai tratar o caso como se ele não tivesse cometido. Se ele cometeu o crime e mentiu pra gente na construção desse fato, o problema é dele, a responsabilidade dele, a culpa é dele.
Não tem que a defesa não tem que assumir uma responsabilidade que não é nossa. Então o cliente disse que não cometeu. Então vamos começar a tentar desconstruir essa narrativa, né? Procurar informações junto aos hospitais. Como que foi a busca dessas informações? Então, policial, você que fez a busca das informações, vocês enviaram por e-mail, vocês fizeram ligação, vocês registraram essa busca como? Me diz como foi feita essa busca, como foi feita essa diligência, qual horário que vocês fizeram essa busca, porque, via de regra, 1h da manhã, independente de qualquer entidade pública, vai estar trabalhando em regime de plantão, né? Hospital, polícia, todo mundo está trabalhando em regime de plantão. Então, até a resposta desse tipo de procedimento é um pouco mais demorada, não é rápido. Né? Não vai ser de bate-pronto. Em 10 minutos, como é durante o dia, eles vão demorar 1 hora num regime de plantão. Então, a gente já sabe o quê? Que se essa situação iniciou a 1h da manhã com fato, né? Que horário finalizou? Foi ininterrupto? Primeiro, esse é o grande ponto. Seguindo a situação. Fomos ao Hospital Roberto Sivares, conversamos com o Rony, que inicialmente disse que por volta das 5h da manhã estava no distrito de Floresta, tal, e contou aquela história que eu disse do boletim da tentativa de homicídio, né? Ferido buscou ajuda de sua mãe, que então levou para o pronto-socorro de Braço do Rio. Ele foi encaminhado para um pronto-socorro. Cadê o registro de entrada dele nesse pronto-socorro, né? Tem que ter o prontuário dele da entrada nesse pronto-socorro, porque ele foi encaminhado para cá e depois, pelo pronto-socorro, ele foi enviado para o hospital, né? Via pronto-socorro. Então, tem que ter o registro disso. Seguindo a situação. Vamos lá. Desmembrando o caso aqui. Assim, José, a mãe dele contou toda a história, contou como aconteceu, confirmou que teve uma contradição entre a mulher e a mãe, que a mulher disse que ele não teria dormido na casa deles, que teria dormido na casa da mãe, a mãe disse que ele não dormiu lá, e só que esses depoimentos não constam dentro do processo, foram todos de maneira informal, né? E o delegado pegou e me soltou essa. E que se ajudasse, poderia salvar a vida do outro comparsa, que pudesse também estar ferido. Eu achei isso aqui um absurdo, gente. Eu achei isso aqui a coisa mais engraçada do mundo. Ó, pelo amor de Deus, me ajuda para eu poder salvar a vida do outro comparsa que está ferido. Cara, isso é um absurdo atrás do outro, né? Seguindo o fato. No relatório da autoridade, né, ele traz o quê? Então, falamos que as versões constadas estavam contradizendo, pois a mulher do Rony havia dito uma coisa, a mãe disse outra, e a conclusão deles, que uma disse uma coisa, a outra disse outra, é que o Rony que estava mentindo, né? Então, aqui a gente já entra num relatório que cria uma suposição. Criminal, primeiro ponto, criminal não trabalha com suposição. Criminal trabalha com o quê? Com material, com materialidade. Tem materialidade? Ok. Não tem? Não existe. Suposição não cabe pra gente, tá? Então, se uma falou, a outra falou, às vezes uma tá mentindo, a outra tá mentindo, não adianta me vir com a conclusão que o cliente tá mentindo, porque, de fato, só tem uma contradição entre os depoimentos. Não tem uma certeza que o cliente mentiu, inventou, falou algo fora do que realmente aconteceu, né? Na sequência, né, a polícia disse que abordou o Rony, que confirmou que já tinha sido preso, que realmente fez o crime. Cadê? Onde ele disse? Confessou que praticou o crime. E aqui, ó, ele colocou: somando a isso, achamos a calça jeans e a camisa preta de Rony que utilizava no momento da tentativa. Gente, eu mostrei aqui para vocês um ponto, né? Mostrei aqui para vocês um ponto. A rodovia tá aqui. Vamos jogar aqui, ó, para vocês terem uma noção do que é a rodovia. Uma hora da manhã. Vocês estão vendo aqui? Vou fazer uma pergunta lógica para vocês. 1h da manhã. Como que tá esse lugar aqui? Tudo escuro. Tem possibilidade de ver um palmo na tua frente num lugar desse?
1h da manhã? Não. Tem um mínimo de iluminação aqui 1h da manhã? Não, não tem, né? Camisa preta, quem tem camisa preta aí? Eu tenho umas 6. Calça jeans, todo mundo tem calça jeans? Ah, todo mundo tem calça jeans. Camiseta preta e calça jeans, via de regra, é uma roupa bem normal, né? Então, assim, já outro contraponto que é que eu vejo, que eles tentam trazer criar uma verdade que efetivamente não é uma materialidade robusta, né? E daí fizeram a prisão em flagrante dele. Fechou. Seguindo. Daí aqui, ó, só para mostrar para vocês aquilo que eu falei no começo da reunião, que via de regra, todas as declarações. Opa, chegou mensagem? Pode falar, irmão. Doc, só uma dúvida. Qual que foi o horário da prisão? Então, eles lançaram o horário da prisão como pela manhã. Eles não colocam a hora. Eles colocam pela manhã. Foi tipo meio-dia do outro dia. O que que acontece nessa questão, né? Que não daria nenhum flagrante impróprio. E aí eu falo, né, por já ter feito parte, né, da Polícia Civil. Todas as comunicações que um delegado realiza, ele faz via SEI. Mesmo que não venha como ordem de missão no bojo do APF, do auto de prisão em flagrante, essa comunicação ela é repassada para os agentes de polícia que vão praticar uma diligência via SEI. E o SEI não é sigiloso. Então, na fase do 402, quando tem essa questão, né, que eles falam que fizeram diligências, eu sempre peço para que seja, né, requisitado para a Polícia Civil a cópia do SEI vinculado ao APF número tal. Porque se teve alguma ordem, ela tem que ter partido do delegado. E se tiver tido qualquer tipo de diligência, ela vai estar registrada no SEI, mesmo que não esteja registrada dentro do bojo do APF. E na maioria das vezes não tem, porque eles fazem, tipo assim, o policial militar conversou com a gente já foi lá sem uma ordem. Então, mesmo que tenha tido esse requerimento, provavelmente pelo horário não foi via SEI. Então, já demonstra que não houve essa continuidade para que houvesse esse flagrante impróprio, né? O que já mata, o que já entra naquele ponto que eu estava dizendo, ó, olha o horário, olha o tempo que se durou a diligência. Essa diligência aqui, de certa forma, ela parece válida, ela não parece válida, porque, assim, eu só tento puxar para vocês esse sentido que a defesa tem que ter. Essa ideia da defesa esse estalo na mente de qual que é a validade disso aqui, qual que é a legalidade disso aqui que aconteceu, tá bom? Seguindo a situação aqui, ó. Primeiro, termo de declaração do primeiro condutor, tá? Cópia do relatório, tá? Termo de declaração do segundo condutor, cópia do relatório, beleza? O da vítima tem um ponto ou outro que eu ressaltei. Primeiro, horário. Ele fala que foi 10h35, que não foi a 1h da manhã, né? Ele diz que efetuou os disparos de dentro do veículo, beleza? Disse que trajava calça jeans e camisa preta, né? E outro ponto que que ele chegou no hospital e constatou que ele estava com um raspão na testa e a munição estava alojada na testa do réu, né? Disse que reconhece sem sombra de dúvidas o conduzido, aquilo que eu falei para vocês logo no comecinho, né? Que a cor dele, a cor do rapaz, né? A cor é compatível com o autor. Gente, vocês viram a estrada, vocês viram a rodovia, né? Então a gente já vê aí uma certa dificuldade de verificar esse tipo de característica. O rapaz aqui, ó. O que eu vejo numa situação dessa? Voltando para aqueles 3 blocos que eu coloquei lá no começo, né? Os questionamentos sobre características comuns aqui, beleza? É um rosto muito comum. É um rosto muito comum. Não tem uma característica que diferencie ele absurdamente de outra pessoa. A gente consegue vislumbrar aqui questão de racismo estrutural absurda. Se você
Dewell, você que tem, assim, entra em cadeia todo santo dia para ver. Quantos clientes seus encaixam nessas características aqui? Mais de 80%. Meus também. Característica extremamente comum, né? E ele reconheceu uma característica comum, com vestuário comum, né? Em uma situação, ele reconhece com 100%, em uma situação onde a estrada era erma, completamente escura, iluminação ruim, momento de adrenalina, que ele teve que efetuar disparo de arma de fogo, né? Onde empreenderam fuga, se tivessem tão próximo assim dele, ele dando os disparos de arma de fogo, obviamente teria acertado, né? Teria acertado eles, não seria um tiro de raspão. Muito provavelmente, quando entrou no canavial, ele atirou na direção e um tiro pegou de raspão. Mas nessa situação, eu consigo vislumbrar a cinética com um pouco mais de dificuldade do que essa facilidade de reconhecimento que ele gerou, né? Até aqui alguma dúvida, gente? Estão conseguindo acompanhar? Tá tranquilo? Beleza. Seguindo. A primeira manifestação da defesa veio pela Defensoria Pública, beleza? Resposta à acusação da Defensoria não é uma resposta à acusação errada, beleza? Uma resposta à acusação correta, certa, dentro das possibilidades deles. Então, não tem o que criticar. A questão que eles arrolaram as mesmas testemunhas que foram arroladas pelo Ministério Público, que são quais? Os condutores e a vítima, beleza? Então, não teve nada além disso. Como defesa, o que eu aconselharia fazer? Teve uma diligência. Essa diligência foi efetuada por quem? Pela Polícia Civil. Se a diligência foi efetuada pela Polícia Civil, arrolasse também quem efetuou a diligência, né? Quem foi lançado como condutor foram os 2 policiais militares que acompanharam. Mas isso tudo se desmembrou. Opa. Calma aí, gente. É Pix. Depois eu respondo. Isso tudo se desmembrou de uma diligência da Polícia Civil. Então, eu vislumbro como válido arrolar quem tomou conta desse procedimento, né? Mas, infelizmente, não foi. Qual que é a ideia que eu teria para tentar suprir essa ausência? Eu já disse isso em outras reuniões passadas. Todo mundo tem um pouco de Maria Fifi, né? Todo mundo. Eu, vocês, juiz, Ministério Público, todo mundo, né? O que a gente precisa fazer numa situação dessa? A gente precisa aflorar isso no juiz, dizer a importância que tem de arrolar uma testemunha que não consta nesse rol, né? A exemplo, excelência, tem muita incongruência entre os depoimentos. A defesa pede para que Vossa Excelência traga como testemunha do juízo. O juiz pode a qualquer momento no processo arrolar uma testemunha. Eu já tive casos em que depois das alegações finais, antes da sentença, o juiz suspendeu os atos para rolar uma testemunha do juízo, essa testemunha ser ouvida, e depois da oitiva dessa testemunha, reabrir prazo para o Ministério Público e reabrir prazo para a defesa apresentar alegações finais. Então, o juiz pode a qualquer momento trazer uma testemunha dele para dentro dos autos. Então, o que a gente tem que fazer? Trazer a motivação correta, mostrar a necessidade dessa testemunha, de acordo com as incongruências que se acham no processo, né? E pedir, excelência, traz fulano e fulano como testemunha do juízo, porque tem muita coisa que está mal explicada nesse processo. E enumera o que está mal explicado no processo. Beleza? Questão de... voltando agora para aqueles blocos, né? Pergunta quanto ao local, né? Tem alguns elementos, eu enumerei alguns aqui, mas, gente, tem inúmeros, que, obviamente, trazem uma necessidade da gente criar. Qual que é a ideia? Fazendo o vínculo com o que eu falei lá no começo. A gente tem que criar, de forma oralizada, a cinética do crime, de forma oralizada. Então, a gente tem que trazer o máximo de elementos possíveis da cinética do fato, como o nosso cliente contou para a gente, né? Então, a gente vai ter que tratar aqui iluminação, movimento,
distância da cidade, e a distância da cidade define muitas vezes o tempo para se chegar à busca da autoridade, né? Horário que realmente aconteceu, local de saída, exatamente o local de saída da vítima dos réus, se tinha monitoramento por câmera em algum ponto da estrada, que o policial militar lembra. Outra coisa, é policial militar, lembra? É um policial militar que está ali. Não é uma pessoa comum que não está acostumada com detalhes de uma ocorrência. A polícia militar faz inúmeras ocorrências no mês. Inúmeras. Um policial militar deve fazer uma ocorrência um dia sim, um dia não. Então, assim, se ele faz uma ocorrência um dia sim, um dia não, ele está mais do que calejado com esse tipo de situação. Ele tem que lembrar o que tinha no trajeto dele, né? Se você verifica que você fez a pergunta e ele se esquivou, você já sabe qual que vai ser qual é a situação, né? Realmente ele não tem certeza que era teu cliente que estava cometendo aquele crime. Né? Ele tem alguma coisa que ele tenta esconder. Se ele tivesse tanta certeza, ele não esconderia nada. Eu tenho uma comarca que eu tenho vários processos na comarca, São Mateus do Sul, no Paraná. Mas assim, tem uma penca de processo lá. E a gente acaba conhecendo assim os policiais militares da cidade já pelo nome, né? Tem uma PM lá, uma soldado, que ela aquece, que eu vejo que ela faz um trabalho. Sabe quando a pessoa tem o brio de ser policial militar, que ela ama a profissão acima de tudo, que ela não tá ali por causa de dinheiro e tal, é essa PM. E ela é uma pedra no meu sapato, essa maldita, né? Mas porque ela é muito boa no que ela faz. E ela lembra detalhe por detalhe das prisões dela. Ela estuda absurdamente jurisprudência, tese, para ela trazer esses detalhes contra a defesa. E assim, é horrível os processos que eu faço que ela foi a condutora. Então, ela sabe todos os detalhes do processo. Ela sabe como colocar isso no processo. E todo policial militar tem a mesma rotina que ela, né? Provavelmente não sabe como colocar, não sabe como expor, porque ela estuda. Os outros não sabem como fazer isso, mas você consegue extrair isso dele, tá? Beleza, seguindo a caminhada aqui. Pergunta sobre o local, né? Trouxe para vocês o mapinha, já tinha mostrado antes, então vocês já percebem que aquele trecho de reta é onde aconteceu o fato, né? Pergunta sobre as pessoas envolvidas, né? Descrição dos réus. Importantes são as características que diferenciam ele de uma pessoa comum, né? Essas características peculiares. Muitas vezes um olho não é o caso, né? Mas pergunta sobre o réu. Ele tinha um olho azul, ele tinha uma cicatriz assim, detalhes físicos que diferenciam ele, né? Detalhes nas vestes, não perguntar se tinha algum logo, se não tinha, se a roupa dele, qual era a tonalidade da cor da roupa, se consegue descrever de forma detalhada como ele estava se vestindo, cor de o capacete que ele estava usando na moto na hora que fez a abordagem, né? Movimentação durante o crime, se o que fugiu, o que conseguiu, o que não foi preso, correu primeiro na frente dele, era muito mais rápido do que o outro. O que ficou para trás tinha algum problema no andar, que era visualizável. Então, assim, quando pega o processo, você tem que tentar descrever a pessoa ao máximo. Às vezes, um detalhe dessa descrição tira o teu cliente do meio do processo, né? E daí a parte da dinâmica do fato. Aqui é onde você vai pegar tudo que você construiu naqueles dois blocos, né? Vai pegar todas essas incongruências que a gente localizou e vai começar a buscar a contradição no depoimento da polícia. Aí que você começa a bater na polícia. Aí que você começa a tentar gerar elementos materiais para buscar o melhor resultado no processo para o seu cliente, né? Agora eu vou trazer algumas teses que eu fui olhando o processo ali
Gente, eu preparei isso aqui em 30 minutos, tá? Toda essa apresentaçãozinha eu fiz em 30 minutos. Então, desculpa os recortes, tudo mal feito, mas eu fiz ele rapidinho. Primeira coisa, aviso de Miranda. Falei ontem sobre o aviso de Miranda. Quem estava na reunião de ontem? O que é o aviso de Miranda? Ele não é Eu obrigado posso responder? Ou não vale? Pode responder, o Messias. O policial informar as garantias do momento, né, da detenção da pessoa. Entre elas, o aviso de Miranda é que ela pode permanecer em silêncio. Beleza. E se isso não for feito, pode gerar uma nulidade em todo ato. Tranquilo. O Elson fica com orgulho, né? Exatamente. O Elson deve estar com orgulho agora. Tá o pai, tá o filho. Gente, tem jurisprudência sobre isso. Aqui, ó, em Goiás tem jurisprudência sobre isso, tá? Que a polícia não avisou no início, né? Não avisou que o réu poderia se manter em silêncio. Beleza? Ó, TJ de Goiás. Seguindo. Isso aqui é para mostrar que eu mando para vocês, tá? Isso aqui é para mostrar para vocês que eu mando como jurisprudência todo dia de manhã isso para vocês. Beleza? Tem STF, Gilmar Mendes também trouxe isso. Ó, no momento da abordagem policial. No momento da abordagem não avisou. Vocês viram algum elemento que comprovou que a polícia que avisou quanto à confissão, ele teoricamente confessou para os policiais, né? Teoricamente ele confessou para os policiais. Tem algum aviso aqui? Primeira coisa, a gente tem que, nessa situação toda, o que a gente tem que fazer? Tirar essa confissão dele de dentro desse processo e buscar absolvição pelos elementos que existem. Então, primeira tese, vamos tirar essa confissão que ele fez. Não teve o aviso de Miranda. Ele não foi avisado que ele poderia se manter em silêncio, né? Tem STF aqui. Então, a gente já consegue pautar, já tentar retirar isso de dentro dos autos, né? Seguindo. Vamos ver qual que foi outro aqui. Questão de produção de provas. Beleza? Via de regra, o que vai acontecer aqui? As provas que foram produzidas foram todas produzidas em sede inquisitorial, né? Em sede do auto de prisão em flagrante. O que a gente vai ter agora na audiência de instrução? Via de regra, a chance de ter só um retorno daqueles depoimentos que aconteceram, ter a retificação daquilo ali que aconteceu no processo, né? Não vai ter nada novo, tá? Não vai ter uma criação substancial nova. O que eu trouxe de jurisprudência aqui para vocês? Um latrocínio, uma pena de 60 anos, que foi pautada em depoimentos que foram simplesmente replicados da sede do inquérito para dentro da fase da instrução. Uma replicação de um para o outro, que o STJ, via HC, trancou o processo e absolveu, via de regra, absolveu a pessoa. Não é absolveu, né? O trancamento não gera absolvição, gera nulidade do procedimento, mas você já tem uma noção de que é possível, se tiver essa replicação, conseguir um resultado plausível, né? Seguindo outra, que eu acho que aqui é o que eu mais bati durante a análise. Questão de reconhecimento. Foi seguido a risca, o que traz o 226 do CPP? Foi seguido? Como que foi o reconhecimento dele? Ele foi reconhecido como? Na maca do hospital sendo tratado. Ele foi reconhecido na maca do hospital sendo tratado. Isso é seguir o 226? Não é seguir o 226. Esse reconhecimento é válido? Não, esse reconhecimento não é válido. Então, assim, já tem mais uma tese para tentar buscar a absolvição dele aí. Beleza? Se um reconhecimento é pouco, eu trouxe mais um. Beleza? Só que aqui é uma situação de tráfico, uma denúncia anônima de tráfico, uma denúncia de tráfico, a pessoa reconheceu quem era o traficante e o reconhecimento não foi feito como o 226 estipula. Então, assim, o criminal tem uma grande necessidade de tudo que for materializado ter a certeza, tá? E seguir exatamente o que a lei exige, beleza? Então, assim,
quando a gente começou a reunião, era um processo extremamente perdido. Eu acho que quando a gente chega aqui no final da reunião, a gente já tem várias teses que consegue usar, a gente já tem uma linha de raciocínio para traçar dentro desse processo, a gente já tem uma linha de perguntas. Eu não consegui finalizar todas as perguntas, Lu. Eu prometo que eu vou te fazer as perguntas e vou mandar para você, tá? Para você pegar essa linha de perguntas e só vir fazendo para os policiais. Eu parei para montar a reunião às 5:45. Eu parei para montar a reunião, tá bom? Assim, só como exemplo, as perguntas quanto ao local, como era o local do fato, qual era a distância do local para a cidade, quanto tempo do local do crime até a delegacia, por qual estrada ele realmente se deslocava, qual era a quilometragem da estrada. Pela quilometragem a gente consegue ver exatamente onde aconteceu o crime, consegue ver qual era o canavial que a pessoa entrou, consegue ver qual era o ponto, um ponto de referência, questão de iluminação, local de entrada pelo canavial e local de saída. Às vezes local de entrada, local de saída, a pessoa a pé, como que a pessoa ia chegar, às vezes em 1 hora, 2 horas, num posto de saúde que fica a 50 quilômetros, a pessoa ferida, né? A pessoa ferida, com um tiro um tiro na testa, né? Se deslocar até um local, sendo que deixou a moto abandonada, se deslocar em 2, 3 horas até um local que fica a 40 quilômetros, tem a entrada do rapaz no posto de saúde, né? Então a gente tem que criar uma situação plausível que seja real. Então, assim, tem saída para o processo. É isso que eu quero mostrar para vocês, beleza? Nossa função dentro de um processo desse é tentar localizar tudo aquilo que salta aos olhos, né? Todos os elementos que a gente verifica que tem um mínimo de possibilidade de ser utilizado e confrontar toda essa cinética que a gente criou naquela busca daqueles blocos, né? Na busca daquela verdade dos 3 blocos e a dinâmica ao final, tentar confrontar tudo isso com esses elementos que tem dentro dos autos que nos saltam os olhos. Beleza, rapaziada? Gente, reunião extremamente... Nossa, eu ia falar rápida, mas deu 1 hora de reunião. Só uma questão aqui, só um adendo. Essa questão, normalmente envolvendo policiais militares, né, eles influenciam diretamente na investigação da civil, até pela tratativa que as duas polícias têm. Esse veículo, né, esse Corolla do policial, seria interessante, em sede de audiência de instrução, tentar extrair dele se esse veículo ele era segurado, porque se for segurado, a gente tem certeza que ele está ali com rastreio instalado pela seguradora. Então, para que saiba se houve uma participação efetiva dele nas investigações, a forma com a qual se deu essa questão da perseguição, teria como também solicitar que fosse oficiada a empresa para fornecer, né, todo o trajeto realizado pelo veículo no dia dos fatos. Mais um ponto, se realmente o cliente não participou do crime, tem a triangulação do celular dele, né? Também a HERB, né? A HERB, de telefonia eu falo do próprio policial também, né? Se esse veículo do policial tivesse, a gente consegue acompanhar esse trajeto e pode fazer a solicitação para a empresa que segurou o veículo dele. E se você tem a HERB do celular, a triangulação do policial, a triangulação do réu, e ambas as triangulações nem chegam perto uma da outra, né? Nem estão próximas uma da outra, acabou o crime. Entendeu? Acabou o crime. A tese tá aí. Tá? Então, assim, espero que vocês tenham gostado da reunião, gente. Ficou alguma dúvida aí? Algum comentário? O que vocês acharam? Sabe uma coisa que eu estou procurando até agora, não consegui achar, Renato? Cadê a moto? A moto deve estar... Eles fugiram e deixaram a moto. Cadê a moto? Não tem o termo de apreensão da moto aqui no processo. Mas ela deve estar em algum pátio jogado. Sim, não tem o termo de apreensão da moto, entendeu? Mas via de regra, eu não vejo que a moto em si, buscar essa moto vai ajudar muito. A moto era dobra. Entendi. Né? Entendi. Gente, eu vou encerrar a gravação agora, que daí a gente fica com um papo mais solto e não tão pesado para juntar no canal da comunidade. Beleza? Gravação parada.